Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marilene, né? Como vocês sabem, eu decidi abrir esse canal para a gente poder estar ajudando, né, uns aos outros. Esse canal ele é direcionado a pessoas que têm passado por algum tipo de preconceito, algum tipo de dificuldade, tipo depressão, pessoas que passam por bullying, né? Então assim, e essa semana eu recebi uma história muito interessante. Bom, eu gostei, né? Porque assim, é uma história que pode ajudar quem tá passando por esse tipo de dificuldade. Essa história, ela é do Gabriel. O Gabriel, ele vem compartilhando essa história conosco, na tentativa de ajudar muitas pessoas, né? O Gabriel, ele tá enfrentando, desde fevereiro deste ano de 2020, ele tá enfrentando a depressão. Ele tá passando pelo momento de depressão. E ele decidiu, né, compartilhar essa história. O Gabriel, ele é um jovem, né? E ele mora com a família. Ele morava, né, com a avó, morava com o irmão é dependente químico, e com o sobrinho pequenininho. Então, assim, pelo irmão ser dependente químico, não tinha muita assim responsabilidade com o filho. E essa responsabilidade sobrava para quem? Para o Gabriel, né? O Gabriel, ele tinha que cuidar desse sobrinho, era leite, era as coisas, fruta, faltava um remédio, alguma coisa, tudo era o Gabriel que tinha que ir atrás. E também, assim, ele tinha que ajudar a avó dentro da casa, né? Muitas das vezes sofrendo pressão, porque assim, por ser uma pessoa de idade, ela pressionava, né? Você tem que ajudar, você é obrigada a ajudar. E isso estava causando nele uma certa pressão. E ele começou a se sentir mal com isso, ele começou a se sentir muito pressionado. Não que não tenha obrigação de pagar as contas, não que não tenha obrigação de ajudar dentro de casa, porque se você vive junto com a família, você tem esse dever de estar compartilhando, ajudando eles, né? Mas isso começou a gerar uma certa pressão sobre a vida do Gabriel. E o que aconteceu? Ele começou a se sentir mal, ele começou a se sentir triste, ele começou a se sentir cabisbaixo, ele começou a se fechar. E aí ele não sabia o que estava acontecendo, até que um dia ele decidiu procurar ajuda. E quando ele procurou essa ajuda, ele descobriu que ele estava com depressão. E como todos sabem, depressão é uma doença que pode levar à morte. Eu já tive depressão, eu já passei por depressão. Uma hora eu vou contar essa história aqui pra vocês, mas eu já passei por depressão. Então eu sei o que o Gabriel tá enfrentando. E o Gabriel, ele começou a se afundar. Ele viu que ele não conseguia ter saída. Ele viu que ele não estava tendo mais saída. E ele teve que tomar uma decisão na vida dele. Ele decidiu morar sozinho. Hoje o Gabriel, ele mora sozinho. Ele tem a dependência financeira dele, ele tem a sua própria dependência. Então, assim, isso tem ajudado muito ele. E assim, é como o Gabriel, ele declarou, né, no seu depoimento, que isso tem ajudado ele, né? Ele ter essa independência financeira, viver sozinho, né? Assim, acabou aquela pressão que ele estava vivendo, acabou aquele momento assim de como se diz, de sufoco. Então hoje ele consegue ter uma vida mais estável. E o que acontece também? Às vezes, você que está passando por depressão, você precisa pedir ajuda, você precisa pedir socorro. E o que o Gabriel declarou? Ele falou assim: toda vez que eu penso em suicídio, eu ligo para um amigo. E eu falo para esse amigo: olha, eu estou pensando em suicídio, eu estou pensando em tirar a minha vida. Sabe, toda vez que ele pensa em desistir da sua própria vida, ele pede por socorro. O Gabriel, ele é evangélico, e ele me declarou algo assim muito importante: ele se apega em Deus, porque ele sabe que Deus é a força dele, Deus é a rocha dele. Então assim, toda vez que ele precisa desse socorro, ele lembra, ele fala: existe um Deus que cuida de mim. Então assim, e ele pede socorro, porque a gente tem que pedir socorro para as pessoas, para os amigos, para os parentes, para as pessoas que estão à nossa volta.
Quando você tá pensando coisas bobas, tipo eu vou tirar minha vida, eu vou fazer alguma coisa de errado, você precisa pedir esse socorro. E é isso que o Gabriel tem feito. Toda vez que ele sente essa angústia, toda vez que ele sente esse medo, porque quem tem depressão, ele pode estar numa roda de pessoas, ele pode estar cheio de pessoas ao redor dele, mas ele se sente sozinho, ele se sente angustiado, ele se sente preso. Então o que acontece? Você precisa pedir socorro, você precisa abrir a sua boca e falar: eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, porque eu quero viver, sabe? Então quem tem depressão precisa disso, precisa dessa força, porque as pessoas que estão ao nosso redor, muitas das vezes, elas não pensam: tá com depressão, elas olham e falam: tá com frescura. Tá triste por quê? O que eu fiz? Por que você tá triste comigo? Por que você só vive cabisbaixo? A pessoa não para e pensa: não tá com depressão, precisa de ajuda. Elas não passam. Então você que tem depressão, eu sei que é difícil. Eu sei porque eu já passei por isso. Você que tá com depressão, você precisa olhar e falar assim: eu quero viver. Eu preciso viver. Não pelos outros, não pelas outras pessoas, mas por mim mesma. Então assim, esse é um passo importante que o Gabriel tá dando. Gabriel, você é guerreiro, tá? Tenho orgulho de estar aqui falando da sua história, tenho orgulho de estar aqui contando o seu depoimento, tá bom? E sei que você vai vencer, você vai passar por essa, como muitas outras pessoas que estão passando por isso, vai vencer. Eu creio, sabe? Eu creio, porque eu também sou serva do Deus vivo, e eu creio que você vai vencer essa batalha, já venceu. Eu declaro que você já venceu. Então assim, continue firme. Você também que está aí do outro lado da telinha passando por essa dificuldade, sabe? Não importa se é depressão, não importa se você é aquela pessoa que se sente feio, se sente mal por algum motivo, não importa. Só pensa: eu quero viver, eu preciso viver e eu quero ser feliz. Decida ser feliz, você vai vencer. Tá? Você que gostou desse depoimento, quiser mandar a sua história, pode mandar, eu tô aqui para compartilhar com você. Deixe seu like, deixe um comentário, compartilha, você vai estar ajudando muita gente, beleza? Até a próxima.